Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Esse é o Categoria Responde. Eu sou o Raul, criador do canal, e eu tô aqui para responder a sua pergunta. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me fez. Qual seria a minha seleção brasileira se eu tivesse lá no lugar do Tite? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer 4 considerações. Primeira consideração. Tanto eu quanto qualquer outro torcedor que se propõe a escalar uma seleção brasileira, a gente tem que ter a humildade de que a gente não tem todas as informações que a comissão técnica brasileira tem. O Tite tem toda uma equipe de pessoas monitorando os jogadores durante toda a temporada. Eles vão ver os jogadores atuar nos estádios. Isso faz muita diferença, né? A gente vê apenas pela televisão, pelas transmissões. Além disso, o Tite ele pode pegar o telefone e ligar para os técnicos, ligar para os jogadores, para entender melhor como cada um se encaixa em cada esquema tático, como extrair o melhor de cada jogador. Então o que a gente vai fazer aqui agora é uma brincadeira aí, escalando uma seleção brasileira. Segunda consideração, mesmo que seja uma brincadeira aqui no canal, eu levei isso aí bastante a sério. Então eu fiz uma pesquisa muito grande, assisti todos os jogadores para tentar identificar em cada posição qual deles está vivendo um melhor momento, para tentar entender também como cada um deles se encaixa em determinado esquema tático, as características individuais, e aí depois tentar pegar esse amontoado de grandes jogadores e transformar isso numa equipe, tentar fazer uma sintonia, uma estratégia, desenvolver uma tática que realmente funcione. Terceira consideração. Eu não montei essa seleção pensando apenas em ganhar amistosos ou ganhar a Copa América. Eu realmente tenho em mente que essa equipe possa enfrentar as grandes seleções europeias, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles nos últimos anos. Eu pensei essa seleção para jogar contra a campeã França, para jogar contra a Bélgica, para jogar contra a Holanda, que vem jogando muito bem. E a quarta consideração. Bom, a gente tem que ter em mente a nossa safra de jogadores. A gente vive uma geração que já não é mais aquela geração que a gente tinha 15, 20, 30 anos atrás. Então a gente não pode pensar que a seleção brasileira precisa ser um time muito ofensivo. Então tenham isso em mente que vai facilitar para vocês entenderem os meus argumentos. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Nas redes sociais, Categoria Canal, eu coloco outros conteúdos lá além das análises de vídeo. Aprenda o modelo draft, você vai ver futebol com outros olhos. É só acessar categoriacanal.com. Procure o manual de análise tática, leitura fácil, simples. Todo mundo pode ler o manual, profissionais do futebol ou não. Tenho certeza que o modelo draft vai expandir ainda mais a sua visão tática. Então, chega de conversa e vamos para a escalação da seleção brasileira do Categoria. O meu goleiro titular seria o Ederson, jogador do Manchester City, 25 anos, vive grande fase no clube inglês, é muito bom com a bola nos pés, tem muita frieza para sair jogando. E ele vai ser muito importante aí para o esquema de jogo da minha seleção brasileira, justamente por conta dessa qualidade com a bola nos pés. Além disso, ele é muito bom também embaixo das traves, é um grande goleiro, tem feito grandes partidas aí pelo Manchester City. Na lateral direita, outro jogador do Manchester City. Essa foi uma das posições que eu mais tive dificuldade em encontrar um jogador. O Danilo não tem tido tantos minutos em campo no Manchester City nessa temporada, mas acho que dentro das características do meu time, ele seria o lateral direito ideal aí para minha seleção. O meu zagueiro direito seria o Éder Militão, jogador do Porto que acabou de ser vendido para o Real Madrid. É um jogador jovem, 21 anos, tem feito uma grande temporada no Porto, é muito bom no jogo aéreo. Ele também pode atuar como lateral direito e essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação também vai ser muito importante para as características da minha seleção brasileira. O meu zagueiro esquerdo seria o Miranda, o veterano, 34 anos de idade, foi muito bem na última Copa do Mundo, eu acho que foi um dos grandes pontos positivos da nossa seleção. E eu acho muito válido fazer essa mescla entre jogadores mais jovens e jogadores mais experientes para que a gente não perca o conhecimento e tudo que a gente já viveu em outras Copas. Mas é importante também trazer uma renovação, principalmente por conta do modelo de jogo que vai ser fisicamente muito exigido da minha seleção. Meu lateral esquerdo seria o Alex Sandro, da Juventus, também está fazendo uma grande temporada no campeonato italiano e na Champions League. Ele é muito bom como defensor, mas também pode atuar na linha do meio. Tem 28 anos, tem uma boa experiência de vivência na Europa e acho que ele também tem um estilo de jogo que vai se encaixar direitinho na nossa seleção. Agora uma improvisação aí da nossa seleção brasileira.
Desde que o Rabiot foi afastado do PSG, o Marquinhos tem se destacado muito atuando como volante. Ele também pode atuar como volante e zagueiro, e essa flexibilidade também vai ser muito útil para o meu esquema tático, como a gente já vai ver mais adiante. Então, um dos meus meio-campistas seria o Marquinhos do PSG. Atleta jovem também, 24 anos, mas também está há muito tempo na Europa e já tem uma boa bagagem. Meu outro meio-campista seria o Casemiro, jogador do Real Madrid, 27 anos, boa experiência, atuou muito bem na última Copa, fez uma falta danada no jogo contra a Bélgica, é um grande jogador, muito bom marcador, mas que também tem uma boa saída de jogo e eu acho que ele vai se encaixar como uma luva aí no nosso meio-campo. E o meu terceiro meio-campista seria o Arthur, jogador jovem do Barcelona, que veio do Grêmio, 22 anos, mas que já chegou super à vontade no Barcelona. Parece que a camisa não pesa pra ele, e aí eu não tenho dúvida nenhuma de que ele seria o meu titular no meio-campo. Jogador completo, que é muito bom no jogo defensivo, mesmo com uma baixa estatura, e que também sabe sair muito bem pro jogo, tem muita qualidade com a bola nos pés, consegue colocar a bola onde ele quer e vai fazer o jogo da minha seleção fluir. Meu atacante pela direita seria o David Neres, outra posição também que eu sofri bastante para conseguir encontrar um titular. Pensando aí também nessa renovação e nessa mescla entre jogadores experientes e mais jovens, eu acho que seria ideal uma posição que vai ser bastante exigida fisicamente, vou precisar de um jogador que corra muito aí nessa ponta direita, colocar um jogador de 22 anos, a revelação aí do Ajax, que saiu do São Paulo muito cedo, mas que tem feito uma grande temporada no time holandês. O meu atacante centralizado seria o Roberto Firmino, grande jogador, tá fazendo também uma grande temporada no Liverpool, aliás, já vem fazendo grandes temporadas no Liverpool. Atacante de 27 anos, já também tem participações na Copa do Mundo no seu currículo, uma boa bagagem na Europa, final de Champions League, sem contar que é um jogador muito importante na fase defensiva do Liverpool e também na fase ofensiva. Então, como vocês puderam perceber, eu priorizo muito jogadores que são mais completos, que atuam tanto no jogo defensivo quanto no jogo ofensivo da equipe. E aberto pela esquerda seria o Neymar, camisa 10 do PSG, 27 anos de idade, seria aí nosso grande craque e eu tenho muita esperança de que ele ainda pode render muito com a camisa da seleção brasileira. Dispensa comentários, um atacante fora de série, que tem um pouquinho de deficiência na fase defensiva, porque falta um pouquinho de pegada na marcação, mas justamente por isso vocês vão entender o porquê que eu coloquei Casemiro e Marquinhos no meu meio campo. Vamos chamar agora aqui um time de azul e branco para simular o nosso adversário. Quando o adversário tem a bola no campo de defesa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da seleção brasileira, a minha seleção vai fazer uma marcação-pressão. Os 3 atacantes mais 2 meio-campistas vão subir a marcação para pressionar a saída de bola do adversário. Dessa forma, o time vai ficar dividido em 2 blocos de jogadores. Um bloco mais avançado com 5 jogadores, formado pelos 3 atacantes, o Neymar, o Firmino, o David Neres, e 2 meio-campistas, o Arthur e o Marquinhos. E mais atrás na sobra, a linha defensiva de 4 jogadores, com Alexandro, Miranda, Militão e Danilo, e mais o Casemiro. Outro fator importante é a compactação ofensiva em um lado do campo. O bloco mais avançado de 5 jogadores, eles vão ter a obrigação de pressionar a saída de bola, todos compactados do lado do campo onde está saindo a jogada. Esse desenho defensivo ele fica configurado da seguinte forma: o Neymar e o Firmino vão ser os responsáveis pelo primeiro combate. E aí você pode reparar que na sobra tem uma linha de 4 jogadores, formadas pelo Alexandro, Arthur, Marquinhos e David Neres, e na sobra dessa linha de 4 ainda tem o Casemiro, que fica solto para dobrar a marcação, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele vai ficar livre ali para cobrir espaço, à medida que os outros jogadores precisem acompanhar algum outro jogador de perto no mano a mano, na marcação individual, né? E na sobra de tudo isso, o Miranda, o Militão e o Danilo fazendo uma última linha ali com 3 jogadores. Quando a saída de bola é pelo lado esquerdo do adversário ou pelo lado direito da nossa seleção brasileira, a configuração não muda muito. O bloco ofensivo ele cai pela direita, ele se compacta pela direita com os mesmos 5 jogadores, Marquinhos, Arthur, Neymar, Firmino e David Neres, e mais atrás o bloco com Danilo, Militão, Miranda, Alexandro e o Casemiro. E o princípio é o mesmo, só que dessa vez quem vai fazer o primeiro combate é o jogador da ponta direita, que é o David Neres, junto com o Firmino. A sobra da linha de 4 vai ser composta pelo Danilo, Marquinhos, Arthur e Neymar. O Casemiro mais uma vez vai fazer o mesmo papel, só que dessa vez pela direita. Ele vai ficar livre ali para dobrar a marcação se precisar ou cobrir o espaço de alguém que precisar acompanhar no mano a mano. E na sobra de tudo isso, uma linha de 3 defensores com o Militão, Miranda e o Alexandro. À medida que o adversário avança para dentro da seleção brasileira, os blocos vão se compactando e o time vai transformando seu desenho defensivo. Eu tentei ser o mais simples possível, então vão ser praticamente 2 desenhos defensivos, porque a gente tem que considerar que numa seleção
a gente não tem muito tempo para fazer entrosamento, então não adianta criar esquemas muito mirabolantes. Basicamente é o seguinte, o bloco de 5 jogadores ofensivos vai recuando, só que o time começa a transformar a sua marcação formando 2 linhas de 4 jogadores. A linha defensiva não sofre muita alteração, ela já estava praticamente formada. Uma das mudanças é a linha do meio, então o Arthur começa a marcar mais aberto pela esquerda à medida que o adversário avança. Casemiro e Marquinhos formam uma dupla de volantes na frente dos 2 zagueiros e o David Neres compõe sendo o 4º homem do meio campo aqui marcando pela direita. E mais à frente, Neymar e Firmino. Vamos entender melhor o comportamento desse desenho defensivo. A minha zona de guerra basicamente vai ser formada por 6 jogadores, os 4 defensores e mais os 2 volantes. Eu não sou muito fã de trazer jogadores do ataque para fazer a linha de primeiro combate, justamente porque eles não têm a mesma pegada na marcação que os volantes. Vocês podem acompanhar aí nas minhas análises como eu sempre atento para esse detalhe. Então o que vai acontecer é que o Casemiro e o Marquinhos eles vão ter muita mobilidade para sempre encostar no jogador adversário que tiver com a bola, para fortalecer essa marcação. Eles vão estar sempre ali pressionando a bola, sempre no primeiro combate. Por isso que eu optei por colocar 2 jogadores mais de marcação ali pelo meio, para que eles consigam cobrir uma área de campo maior, e para um só volante isso ficaria muito sobrecarregado. A ideia é fazer com que os 2 atacantes e mais os marcadores das pontas, no caso o Arthur, o Neymar, o Firmino e o David Neres, eles claro, vão ter responsabilidade defensiva, mas eu acredito que eles vão ser mais úteis voltando para roubar a bola de ladrão, vindo por trás do jogador adversário que está com a bola. Então basicamente a zona de guerra vai pressionando os adversários para trás, e essa linha de 4 jogadores ofensivos ela vai recuando para pressionar a marcação e encaixotar o adversário para o Brasil recuperar a bola. À medida que o adversário for avançando em campo, a minha seleção vai recuando, mantendo cada vez mais compactada essas 2 linhas de 4 e o Neymar e o Firmino mais soltos na frente, soltos para voltar roubar uma bola de ladrão ou soltos para puxar um contra-ataque, que vai ser a grande arma ofensiva dessa equipe. Vamos imaginar agora que a seleção esteja sofrendo um ataque aberto pela esquerda. Veja como a linha de 4 defensiva ela fica praticamente intacta, com exceção do lateral que abre para marcar. Os outros 3 defensores, Militão, Miranda e Alexandro, ficam dentro da área. Quem vem para dar o combate próximo da bola vai ser o ponta, que é o David Neres, e mais o volante, que é o Marquinhos. Então esses 3 jogadores vão ser os responsáveis ali pelo primeiro combate, sendo que na área vai ficar um grupo de 5 jogadores, sendo que 4 deles são muito fortes no jogo aéreo. E aí agora começa a fazer um pouco mais de sentido o porquê desses jogadores mais altos, desses jogadores mais fortes na marcação. Então é um time que vai ter muita força na marcação no primeiro combate, mas não vai abrir mão de ter uma proteção contra o jogo aéreo adversário. Um outro detalhe é que o atacante também pode recuar caso o adversário encoste com mais jogadores ali e comece a ter superioridade numérica pela ponta. E aí nesse caso, como a jogada está saindo pela esquerda do adversário, pelo lado direito da defesa do Brasil, o Firmino voltaria ali para aumentar o número de marcadores brasileiros. Então basicamente ficariam 3 jogadores no primeiro combate, ou 4, caso o Firmino precise voltar, e 5 jogadores dentro da área brasileira para proteger contra o jogo aéreo, sendo que 4 deles são muito bons no jogo aéreo, que é o Casemiro, o Militão, o Miranda e o Alexandro. Dessa forma a área ia ficar bem protegida ali, e o primeiro combate também ia ficar muito forte para a gente poder recuperar essa bola. Nesse caso, o único jogador mais solto ali para puxar um contra-ataque e desafogar o time seria o Neymar. Agora vamos imaginar a situação de um ataque pela esquerda da nossa defesa ou pela direita do adversário. Basicamente o comportamento é simétrico, a linha defensiva fica com 3 defensores dentro da área, o Danilo, o Militão e o Miranda, e aí o lateral esquerdo, que é o Alexandro, ele sai para dar o primeiro combate. Quem recua ali para ajudar o primeiro combate é o Casemiro e o Arthur, e o Marquinhos e o David Neres fecham dentro da área. E aí dessa forma o esquema fica basicamente muito parecido com o da direita. O Casemiro, o Arthur e o Alexandro fecham para dar o primeiro combate, 3 jogadores para fortalecer a marcação. Caso o adversário tenha superioridade numérica ou encoste com mais jogadores para trabalhar passes curtos, o Neymar também pode recuar ali para fechar o espaço. E dentro da área, observe que tem 4 jogadores muito bons no jogo aéreo e mais o David Neres para pegar a sobra e puxar o contra-ataque. Danilo, Militão, Miranda e Marquinhos são muito bons no jogo aéreo, eu acredito que a área vai estar bem protegida ali, e o David Neres ali marcando a sobra, pronto para puxar o contra-ataque com o Neymar e o Firmino. Agora vamos ver como a seleção se posicionaria quando a gente recupera a posse de bola. O desenho defensivo muda completamente. Os 2 zagueiros abrem e o Marquinhos recua entre eles, então a gente fica com uma primeira linha com o Militão, Marquinhos e Miranda.
Os dois laterais avançam até mais ou menos a intermediária defensiva, mais ou menos na linha ali onde vai estar o Casemiro e o Arthur. E os três atacantes, o David Neres, Firmino e o Neymar, eles avançam para dar um pouco mais de profundidade para o time, carregar os zagueiros adversários mais para trás. Essa formação favorece a troca de passes, ela aumenta a linha de passes disponíveis. Claro, importante considerar aí também que o nosso líbero vai ser o Ederson. Vamos aproveitar esse jogo fortíssimo que ele tem com os pés, essa facilidade tanto nas bolas curtas quanto nas bolas longas, porque a principal forma de avançar da minha seleção brasileira vai ser tocando a bola no chão. Nada de chutão, nada de lançamento, nada de pôr o David Neres, o Firmino e o Neymar para brigar com o zagueiro. A gente vai tocando a bola conscientemente. Então é importante ter amplitude, ou seja, o time tem que estar bem aberto em campo. Quem vai dessa amplitude são justamente os laterais. Observe como o Danilo e o Alexandre eles ficam bem abertos em campo. E os pontas, eles acabam ficando mais fechados ali, porque eles vão encostar como são armadores. Os pontos que eu quero dizer é o Neymar e o David Neres, né? O Firmino, num primeiro momento, repare como ele é o jogador mais avançado ali. Ele vai ficar espetado entre os zagueiros, justamente para atrair a marcação deles ali até o meio de campo, que é para dar mais espaço ali para o Arthur e o Casemiro trabalharem a bola pelo meio. À medida que a seleção for avançando, o desenho defensivo vai mudando lentamente. A princípio a gente mantém a linha de 3 atrás, que é o Miranda, o Marquinhos e o Militão. O Marquinhos vai ser esse cara que vai trabalhar a jogada, vai ser a válvula de escape, vai ser o primeiro passe da seleção. O Firmino passa a recuar um pouco mais, e o Neymar e o David Neres passam a jogar mais fechados. O Alexandre e o Danilo são as peças principais para dar amplitude para o time ficar bem aberto em campo. A ideia pro ataque é que eles se aproximem mais, para poder ter mais opção de passe, mas também para atrair a marcação adversária. A ideia aqui é fazer com que a linha de marcação adversária do meio fique aberta, que a marcação seja puxada pelo Alexandre de um lado e o Danilo do outro, e o Casemiro e o Arthur. Então a primeira linha, vocês podem ver, a ideia é que a gente force essa abertura da primeira linha. E a segunda linha a gente tem de forçar ela a fechar, por isso que nossos atacantes aqui eles ficam mais próximos para a linha de trás, a linha defensiva do adversário seja mais compactada. A ideia é fazer com que apareça esse espaço na ponta, que vai ser onde a gente vai usar para avançar. Basicamente todos os times que enfrentam a seleção brasileira entopem ali o meio da área de gente, né? Fica muito difícil. Seja por conta de retranca, ou seja, 10 atrás da linha da bola, seja por conta de compactação defensiva, que foi o caso da Bélgica na Copa do Mundo, uma linha de 4 e uma linha de 3 bem próxima. Então esse é um lugar bem difícil aí. Óbvio que se a gente conseguir encaixar um contra-ataque ou entrar tocando por dentro, obviamente o time vai estar preparado para explorar esses espaços. Mas a ideia aqui é ter uma jogada que funcione mesmo com a marcação encaixada. Por isso aqui, então, é forçar esse posicionamento para aparecer o espaço nas pontas, que é para a gente trabalhar essa jogada por fora das linhas adversárias e chegar pelas laterais do campo. Vamos ver qual seria o posicionamento do time quando a gente consegue entrar pelo lado direito do adversário. Então, quando a jogada é pela direita, o Danilo tem total liberdade para atacar até a linha de fundo. Nesse caso, o Alexandre volta e aí forma uma linha de 3, com Militão, Miranda e Alexandre, que seria a nossa linha de proteção. Essa seleção brasileira precisa de muita compactação ofensiva, os jogadores vão precisar se aproximar para poder trabalhar os passes curtos e também para ter superioridade numérica em cima do adversário pela ponta. Nesse caso, quem teria liberdade para atacar pela direita é o Casemiro e o Marquinhos. O Firmino pode encostar para trabalhar a bola e mais o David Neres e o Danilo. Assim ficam 5 jogadores ali e pelo que eu tenho visto dos esquemas táticos mais tradicionais, os mais utilizados na Europa ultimamente, 5 jogadores atacando pela lateral, você já vai conseguir ter muito espaço ou ter uma superioridade numérica muito boa para poder trabalhar essa bola e conseguir construir uma jogada. Além disso, em alguns momentos do jogo, o Marquinhos e o Firmino têm total liberdade para entrar dentro da área, porque eles finalizam bem. O Marquinhos tem feito muitos gols no PSG, entrando como elemento surpresa na área, e o Firmino dispensa comentários, é realmente um dos maiores artilheiros aí do Liverpool. Assim como o Arthur e o Neymar também podem encostar aqui onde está saindo a jogada, para que aumente mais ainda as linhas de passe e aumente mais ainda a superioridade numérica, porque a gente vai entrar com essa bola na linha adversária tocando. Ou a gente vai entrar tocando essa bola para buscar a linha de fundo e cruzar essa bola rasteira e forte, ou a gente vai entrar para a linha de fundo para cruzar essa bola para trás. A gente não tem aquele matador clássico, não vai adiantar muito a gente ficar levantando bola na área pro Neymar cabecear ou pro Arthur cabecear. O único que tem esse poder de finalização aérea seria o Firmino, ou a entrada do Casemiro e o Marquinhos aí. Então em alguns momentos do jogo isso vai ser necessário, por isso que a gente vai dar liberdade aí pro Marquinhos entrar pra área pra finalizar. E quando a jogada for pela esquerda a gente vai ver que o Casemiro aí fica com a liberdade pra entrar. Mas enfim, basicamente quando a gente atacar pela direita vão ter 4 jogadores que não passam da linha da bola, que é o Militão, Miranda, Alexandre e o Casemiro, e os
os outros 6, eu vou exigir que tenha muita mobilidade, que eles troquem, que eles invertam de posição o tempo todo, que eles girem entre si, que tenham total liberdade para entrar dentro da área e liberdade para encostar para criar jogada. E aí a gente vai confiar muito no talento individual de cada um deles para que essas jogadas ofensivas sejam convertidas em gol. Agora vamos ver o que acontece quando a jogada é lá pela esquerda. É um comportamento simétrico, vamos dizer assim. Dessa vez o Alexandre vai ter total liberdade para atacar até a linha de fundo. Nesse caso o Danilo recua para fazer uma linha de proteção com 3 jogadores, Danilo, Militão e Miranda. E aí quando a jogada for pela esquerda, os 4 jogadores que não passam da linha da bola vão ser o Miranda, o Militão e o Danilo, mais o Marquinhos. Sendo que todos os outros 6 jogadores vão ter total liberdade para atacar até a linha de fundo, vão ter liberdade para entrar dentro da área para finalizar e vão ter liberdade também para encostar na jogada para ajudar na criação. Então só reforçando, a minha estratégia de finalização vai ser entrar tocando para dentro da área, buscar a linha de fundo e tentar esse cruzamento rasteiro e forte para passar na frente do goleiro e alguém completar, ou vai ser o cruzamento para trás para alguém finalizar de frente pro goleiro. Mas basicamente a gente tem jogadores que são bem versáteis, todos eles conseguem contribuir na criação de jogada e muitos deles conseguem chegar na área para finalizar, que é o caso do Neymar, o caso do Firmino, o caso do David Neres, o Casemiro, o próprio Marquinhos. Esses jogadores eles têm um poder ofensivo grande e sobrou ali na área, eu tenho certeza que a gente vai converter muita oportunidade de gol em gol de fato. Bom, pessoal, essa foi minha seleção brasileira, espero que vocês tenham gostado. Longe de ser uma unanimidade, eu tenho certeza que você aí tem uma ideia diferente, sua escalação tem suas preferências pessoais e pode ser diferente da minha, então por isso mesmo que eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários qual seria a sua seleção brasileira ideal, quais seriam as táticas que você ia utilizar na sua seleção, como seu time ia defender, como seu time ia criar as chances de gol. Vamos fazer essa discussão aqui, continuar essa conversa. Lembrando que todo mundo pode aprender o modelo draft, profissionais do futebol ou não, é só acessar o site categoriacanal.com, leia o manual, aprenda o modelo draft e aprenda para onde direcionar sua atenção numa partida de futebol para você entender exatamente o que está acontecendo em campo. Esse Categoria Responde vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que me acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.